E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Duda Ribeiro aqui mais uma vez, gravando mais um vídeo para o canal. Obrigado a você que é inscrito nesse canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho, assim o YouTube entende que você se interessa pelo conteúdo e acaba enviando para você as notificações de vídeo novo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e você que é inscrito, um abraço, obrigado pelo seu carinho. Hoje vamos falar sobre um assunto que é muito interessante, a gripe espanhola que assolou o mundo todo e acabou atingindo o Brasil nos anos de 1918 e também 1920, logo após a Primeira Guerra Mundial. Vamos entender então nesse vídeo como que a gripe espanhola acabou atingindo o Brasil. O número de mortes por Covid-19 no Brasil chegou a 100 mil, ultrapassando a quantidade de óbitos por gripe espanhola quando a doença atingiu o país em 1918. A população nacional nessa época era aproximadamente de 30 milhões de pessoas. A Organização Mundial da Saúde calcula que a grande gripe espanhola tenha sido a pandemia mais mortal da história. Foram 50 milhões de óbitos em todo o mundo entre os anos de 1918 e 1920. Vamos saber um pouquinho como que essa pandemia, essa grande pandemia do século XX, no início do século XX, acabou atingindo o Brasil nos anos de 1918 e 1920. Muito bem, os historiadores especialistas acreditam que a grande gripe chegou ao Brasil em setembro, no ano de 1918, quando passageiros do navio britânico, um navio britânico vindo de Lisboa, em Portugal, desembarcaram aqui no Brasil já infectados, em Recife, em Salvador e depois Rio de Janeiro. Acredita-se que no mesmo mês, outros marinheiros que prestavam serviço militar em Dakar estavam também contaminados pela gripe espanhola, tenham aportado também na capital pernambucana. Pouco mais de 2 semanas depois, outras cidades do Nordeste e também cidades do estado de São Paulo acabaram registrando casos da gripe espanhola. A epidemia de gripe espanhola ocorreu por negligência médica, segundo análise de especialistas no assunto. Dentre as pessoas que adoeceram na época está Rodrigues Alves, que foi o 5º presidente do Brasil e o 3º presidente civil. Entre os anos de 1902 e 1906 foi o tempo que ele governou. O político chegou a ser reeleito no ano de 1918, mas contraiu a gripe espanhola antes de tomar posse e foi substituído pelo vice-presidente então naquele momento, Delfim Moreira, que por sua vez se tornou o primeiro presidente. Ele foi o Delfim Moreira, né? O primeiro presidente interino do Brasil. Delfim Moreira permaneceu aí no governo, na presidência de 15 de novembro de 1918 até 28 de julho de 1919. Foi um curto período aí, né? Talvez foi o período mais curto que um presidente ficou no governo do Brasil. Ele foi responsável também por conduzir aí um novo processo, uma nova convocação, a convocação de novas eleições. As receitas, aquelas receitinhas de tratamentos infalíveis se espalharam por aí durante a gripe espanhola, né? Nos jornais, nas páginas de revistas, eram tomadas por cartas de leitores que indicavam pitadas de tabaco, por exemplo, balas, ervas, chá de ervas, tônicos, né, como remédios para a gripe espanhola. Além disso, outra recomendação era queimar incenso para limpar, na intenção de purificar o ar. Tudo sem comprovação científica, é claro. Em São Paulo, particularmente, espalhou-se outro tratamento que é super conhecido aí da galera, que é cachaça, mel e limão. Essa trilogia aí, que prometia curar a infecção. E a bebida, né, depois tornou-se popular. Segundo alguns especialistas, foi nessa época que surgiu a caipirinha, né? Essa paixão nacional, podemos dizer assim, né? Um tratamento também que se tornou particularmente popular quando a gripe espanhola atingiu o Brasil foi a ingestão de sal de quinino, que é um remédio, um dos componentes
para o remédio no tratamento da malária. Mesmo sem comprovação científica de sua eficácia, a substância sumiu das prateleiras, né? A galera consumiu geral, passou até a ser distribuída para a população esse produto. De acordo com especialistas, as autoridades brasileiras da época demoraram a agir. Medidas de prevenção e de distanciamento social só foram tomadas quando a pandemia já tinha atingido o Brasil, grande parte do país. Dados da Fiocruz indicam que entre outubro e dezembro de 1918, o período oficialmente reconhecido como um período pandêmico, o especialista Carlos Chagas, que era biólogo, sanitarista, que descreveu a doença de Chagas, Carlos Chagas, foi uma figura importante durante a pandemia da gripe espanhola. O então presidente na época, Venceslau Braz, que governou o Brasil do ano de 1914 até 1918, convidou o especialista para liderar a campanha de combate à doença, além de apoiar pesquisas científicas. Carlos Chagas também implementou 5 hospitais emergenciais, que era uma espécie de hospital de campanha, de hoje em dia no caso, né? E 27 postos de atendimento à população em diferentes pontos da cidade do Rio de Janeiro. Também rolou que aconteceu que a quarentena durante a pandemia da grande gripe espanhola no Brasil, no pico de contágio, escolas, lojas e postos de trabalho foram fechados para conter a disseminação da doença. Já os campeonatos esportivos foram cancelados, adiados. Também as apresentações em público, os shows, também foram cancelados devido à pandemia da gripe espanhola ter atingido o Brasil. Segundo relatos de cidadãos da época, o medo de se contrair a doença era tanto, o medo de ser contaminado era tão grande que os corpos dos mortos permaneciam por dias ou até semanas nas ruas. Aí grande parte das vítimas da gripe espanhola foram enterradas como indigentes, por exemplo, em valas coletivas, que ninguém poderia chegar próximo, poderia ser contaminado, né? Se alguém chegasse próximo. Muito bem, galera, isso foi algumas curiosidades de como a gripe espanhola, essa grande gripe aí, essa grande pandemia, né, do século XX, atingiu o Brasil nos anos de 1918 e 1920. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, galera.